Mas só mais uma pergunta sobre esse negócio de arqueologia ainda. Eu já vi que os rolos do Mar Morto, né? Eles são uma ótima forma... eu não gosto muito desse negócio de provar, porque dá a impressão de que a gente precisa que seja provado para crer no que está na E Bíblia. lembra que eu falei, a arqueologia não prova a Bíblia. Exato. Tem gente que, então eu vou acreditar. Não, mesmo que não achasse rolo nenhum, eu acredito na Bíblia do mesmo jeito, né? Mas... Ô, Dudu. Oi? Se o mar é morto desde aquela época, como ele tá até hoje? Não, e o pior é quem o matou, né? Então. Será que foi Golias? Boa. Por exemplo, tem muita gente que fala, mas a Bíblia já deve ter sido mexida, 2.000 anos, 3.000, 4.000 anos, deve ter mexido muito aí ao longo do tempo. E aí essa descoberta lá acho que é o Qumran, né? Eles acharam, é tipo isso, eles acharam alguns trechos da Bíblia datados de sei lá quantos milhares de anos, que tava igualzinha que a nossa é hoje. É isso, tipo, o quão relevante foi essa descoberta dos rolos do Mar Morto? Olha, é interessante, porque algumas pessoas podem até indagar. Mas às vezes tem coisas que não comprovam a Bíblia, não. Tudo que foi encontrado até hoje comprova a história que a Bíblia apresenta. Tá bom? Quero deixar isso aqui claro. O que nós temos, às vezes, são partes da Bíblia que ainda não estão comprovadas. Deixa eu explicar o comprovado aqui, para não parecer contradição com o que você falou de provar a Bíblia. Não é que eu vou levar Deus em laboratório, tá certo? Não é que eu vou levar em Deus em laboratório. Mas é aquela questão assim de, realmente usava jujuba nos anos 80? Então você vai procurar algumas evidências que realmente a galera usava jujuba nos anos 80. É isso aí que eu estou querendo dizer. Então vamos lá. Até 1947, 48, nós não tínhamos nenhuma comprovação arqueológica de como eram os manuscritos hebraicos da Bíblia. Do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Por quê? Nós não temos nenhum original da Bíblia, todos se perderam. E a cópia mais recente do Antigo Testamento que nós tínhamos datava da Idade Média. Do século X depois de Cristo. Que os os copistas, maçoretas judeus, quase falei monges, né? Os copistas judeus faziam cópias na Idade Média. Só que o judeu... Massorá, né? Massorá. É a Massora, exatamente. Massora que fala? Por isso que é os massoretas. O judeu, por respeito à Torá, quando ela ficava velha, algumas eles guardavam na Guinnessá, que era uma sala adjacente à sinagoga, outras eles queimavam. Seria o seguinte, é como se esse livro seu aqui fosse muito usado, muito lido, mas por respeito, ele já está velhinho demais agora, as páginas estão soltando, eu não vou pegar esse livro e deixar em qualquer lugar, porque vai que, é um livro velho, uma criança pega para rabiscar, estou falando de um livro sagrado, então o que eles faziam? Às vezes, eles queimavam algumas torás e enterravam as cinzas. Isso é polêmico no judaísmo também, porque o Talmud fala que se tiver 4 judeus, o Talmud não fala isso, mas é uma piada baseada no Talmud, que há tantos comentários ali, que se houver 4 judeus discutindo, vão aparecer 6 opiniões. Né? Então, cada autor do Talmud dizia uma coisa diferente. Alguns eram contra queimar a Torá, porque ao queimar, estava queimando o nome de Deus sagrado também, então não podia. Outros não é melhor queimar. Então, o fato é que não há muitos manuscritos nesse sentido. Aí como é que você pode afirmar que o hebraico que nós temos da Idade Média para cá era fiel ao hebraico bíblico antigo? 3.000 anos antes. Porque o Antigo Testamento terminou de ser escrito por volta de 400 anos de Cristo. Se eu estou falando Idade Média, 1.400 anos de hiato entre o final do Antigo Testamento e o manuscrito mais antigo. Para ser assim bem preciso com a informação que eu estou dando, havia um pequeno pedaço de papiro, chamado papiro Nash, datado do ano 100 de nossa era, que continha um trecho dos 10 mandamentos, mas ele era desse tamanhozinho. Então, vou até ignorá-lo. Como é que eu posso acertar? Então, muitos críticos diziam, a Bíblia foi alterada. E aí, como é que você prova que a Bíblia não foi alterada? Não tem como provar. É uma dedução. Em 1947, um garotinho beduíno chamado Muhammad El-Dib, 47 para 48, ali na boca da formação do Estado de Israel. 48 foi, ele estava procurando umas cabras no deserto da Judeia, ali no lugar chamado Rirbet Kumeram, que é um nome árabe. E quando ele viu o buraco ali, ele jogou as pedras para ver se as cabras estavam lá dentro. E ao invés de ouvir o barulho de cabras, ele ouviu o barulho de vasos partindo.
Ele chamou o irmão dele, desceram por uma corda e viram que havia vasos cilíndricos, desse tamanho assim, cheios de rolos antigos. Caramba. Eles não sabiam ler nem escrever, não sabiam o valor daqueles rolos ali. Pegaram assim, venderam aquilo para um comerciante de antiguidades em Belém, chamado Cando. Outros rolos foram vendidos por um sapateiro. Já a gente vai ver se a memória dele é tão boa assim com as datas do primeiro beijo, essas coisas, viu? Que lembra até o nome do menino que enterrou ali o vaso. Um moleque lá. E um sapateiro usava aquele couro para consertar sandália. Bom, resultado, encontraram 12 cavernas. Caramba. Na época 11, a 12ª foi encontrada recentemente, mas 100 manuscritos dentro dela. E todas tinham textos judaicos inéditos que a gente não conhecia, como o rolo da comunidade, as regras da comunidade, o rolo de cobre, os salmos de ação de graças, e encontraram cópias da Bíblia, Antigo Testamento, é claro, datadas de até 200 e poucos anos antes de Cristo. Aí, por exemplo, o rolo de Isaías foi encontrado inteiro. Todos os livros do Antigo Testamento foram encontrados ali. Todos? Menos Esther. Caramba! Então, quando você compara o texto de Isaías com o atual, tem 100 e poucas alterações. Mas quais são as alterações? Letra diferente, sílaba diferente, é como escrever farmácia com PH. Telefone com PH. Com PH ou com F. Tá. Não muda nada. Escrever Eduardo, Eduardo, como alguns escreviam diferente, né? Então, esse tipo de coisa, assim, pouca coisa mudou. Caramba, que legal, hein? Na essência, o livro é o mesmo. É como se você fizesse agora uma segunda tiragem do seu livro. Assim, tá, eu vou mudar a capa aqui. De 2 para 3 milhões. Exatamente. Ali em cima, tá? Muda aqui tudo, mas você vê que o livro é o seu. Só que é uma outra versão, mas é o mesmo livro. Então essa provavelmente foi uma das mais top, né? Uma das mais top. Mas houve outras fantásticas, mas essa foi uma das mais top. E o arqueólogo tá vivo ainda? Teve uma caverna, por último, que foi descoberta agora, né? Sim, foi agora. Foi o Warren que encontrou, que inclusive esteve lá no NASP. Arqueólogo é novo e tal, mas essa não tinha manuscritos mais. Não tinha mais, mas era no mesmo... Vamos procurar esse da Esther aí, né? Porque tem todo mundo da Esther, né? Exatamente.